Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez aqui para falar sobre a nossa fé, agradecendo a presença do Cristo aqui entre nós, porque sempre que nós falamos sobre as religiões, falamos sobre fé, nós estamos sempre acompanhados dos bons espíritos. Quando temos a intenção de falar no bem, nós sempre estamos muito bem acompanhados. Então nós vamos trazer aqui, nessa noite, o livro O Consolador, da coleção Emmanuel, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E nós escolhemos aqui, no capítulo 4, chamado Espiritismo, onde ele vem falar sobre a fé. Então, na questão 352, ele faz essa pergunta. Devemos reconhecer no Espiritismo o cristianismo redivivo? Aí Emmanuel traz assim para a gente. O Espiritismo evangélico é o consolador prometido por Jesus, que pela voz dos seres redimidos espalham as luzes divinas por toda a terra, restabelecendo a verdade e levantando o véu que cobre os ensinamentos na sua feição de cristianismo redivivo, a fim de que os homens despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com Cristo. Então, o que ele quer dizer aqui, Emmanuel? Ele vem falando sobre o Consolador prometido por Jesus. Jesus prometeu, está no Novo Testamento, né, que mandaria para nós um Consolador. E esse Consolador nós consideramos como o Espiritismo. Por quê? Ele veio esclarecer muitas coisas que estão tanto no Antigo Testamento e principalmente no Novo Testamento, né, no Evangelho de Jesus, muitas passagens estão ali que muitas vezes é difícil para o entendimento, né, para você poder compreender o que está ali. Então, nós temos muitas explicações, porque uma coisa que é importantíssima é que o Espiritismo ele sempre esteve ligado à ciência, às descobertas da ciência, a muitas pesquisas. Então, nós conseguimos explicações através da física quântica, através da química, explicações assim que nos levam ao entendimento de muitas passagens, à medida que nós temos o conhecimento, tanto da vida aqui na Terra, como nós temos um contato com a vida espiritual. E esses conhecimentos são trazidos pelos Espíritos. Então, quando Jesus falou, eu vou mandar para vocês um Consolador que irá explicar tudo aquilo que eu não pude, no momento, explicar. Jesus não podia falar de muitas coisas, porque não existia a ciência, não existia um desenvolvimento. E Jesus, como Espírito puro, que ele conhece toda a ciência do mundo, dos mundos, do universo. Ele conhece como Espírito puro. Mas ele não podia falar. Imaginem vocês, há mais de 2000 anos atrás, o que se tinha de conhecimento? Física, química, tecnologia, tudo aquilo que nós temos acesso. E olha que ainda não temos acesso a tudo. Conhecemos uma parte. Iremos conhecer muito mais, porque existe uma lei, que é a lei do progresso. Essa lei aí sempre está conosco, o mundo sempre progredindo, o mundo sempre evoluindo. Então, para alcançar
esse conhecimento, nós temos que estar ali com uma mente completamente aberta. Quando a gente lê o Evangelho, a gente procurar entender o que está ali. Olha só o exemplo das parábolas do Cristo. As parábolas são maravilhosas, porque elas trazem ali significados. Se nós assistirmos uma palestra com a mesma parábola, oradores, palestrantes de formas diferentes terão uma visão diferente. E todas as visões válidas, porque eles tocarão num determinado aspecto das parábolas. Então, é maravilhoso quando a gente, nós percebemos as visões diferentes de cada um que vai falar sobre o assunto das palavras. Isso é apenas um exemplo, né? Então ele fala que o cristianismo redivivo, por quê? Porque a gente vai lá na essência. Nós vamos lá no Evangelho e vamos procurar aquilo que Jesus falou sem aditivos, sem adereços, ali, e naquela palavra básica que Jesus falou na época. Por isso que nós não temos, dentro da nossa crença do Espiritismo, nós não temos muitas coisas que outras religiões têm. Respeitamos todas elas, mas nós tiramos muitas coisas que têm, os rituais, por exemplo. Jesus, quando ia ao templo, ele ficava ali sentado, observando, ensinando as pessoas, tirando muitas lições ali para passar para as pessoas, mas tinha todo o ritual que existia ali no templo. Não vejo nenhuma citação onde ele participava desses rituais. Então, o Espiritismo não tem esses rituais. Não tem velas, não tem roupas especiais para as pessoas, nada. Todas as pessoas são iguais. As casas espíritas são casas muito simples, né? Tá ali com o conforto necessário para as pessoas poderem assistir às palestras, para participarem das atividades que tem, e simplesmente isso. Nada mais do que isso. Então ele fala aqui, o cristianismo redivive a fim de que os homens se despertem para a era grandiosa da compreensão espiritual com o Cristo, a era grandiosa. Então, o conceito do Cristo, o conceito de Jesus, para nós, é o seguinte: Jesus faz parte de uma pleiade de espíritos crísticos. Ele recebeu a missão de vir aqui no nosso planeta para passar esses ensinamentos, passar uma compreensão diferente de Deus, do nosso Pai, que até então tinha uma visão muito cruel entre eles, né? Que era a visão de Deus era completamente diferente. Aquele Deus que castigava, né? Que eles tinham que fazer oferendas para poder acalmar, né? A ira de Deus, botava a ira em Deus. Deus que é só amor, eles colocavam a ira em Deus. Colocavam. Hoje em dia as pessoas ainda têm uma mania de falar, nas mãos de Deus, aos pés de Deus. Então isso é uma forma de trazer Deus como uma figura humana. E Deus é uma energia que está em todo o planeta. Então, a nossa visão, Jesus foi criado um espírito como nós. Só que Jesus desenvolveu, através de bilhões de anos, Jesus desenvolveu, foi crescendo até se tornar um espírito puro. Por isso que ele disse, vós sois deuses, vocês podem fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Por quê? Ele veio dali, daquela base criada como espírito comum, e crescendo, e até chegar na condição. Então, para Jesus vir até o nosso planeta, houve todo um planejamento para que ele pudesse chegar aqui e nascer, né, de uma mulher. Imagine vocês, um espírito que era só espírito, já não tinha nem perispírito, porque era um espírito puro, ele ter que descer na sua vibração que ele tinha para poder encarnar numa mulher,
ser humano. Então foi toda uma preparação, inclusive de Maria, dos apóstolos. Por isso que Jesus, quando chegava, falava para os apóstolos: você me acompanhe. Na hora eles compreendiam aquela missão que eles estavam predestinados a cumprir junto ao Cristo. Mas prosseguimos aqui, cada item desse aqui seria uma verdadeira palestra que a gente poderia fazer. Mas vamos abranger mais capítulos aqui. Na questão 353 do Consolador, ele fala assim: o Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? Aí Emmanuel esclarece o seguinte: o Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. É o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Ele veio dar prosseguimento a toda a lei de Deus que estava ali. Só que as pessoas colocaram muitas coisas, adicionaram muitas coisas. Então ele veio à lei. Ele veio falar da lei. Prosseguindo aqui. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. Nisso a gente tem o auxílio, como eu já disse, da ciência. A ciência sempre esteve ao lado do Espiritismo. Kardec falou: se a ciência provar alguma coisa que o Espiritismo não explica, vocês acompanhem a ciência. Só que até hoje não aconteceu isso. A ciência está sempre comprovando aquilo que está dito nos escritos espíritas, porque é uma ciência que vem da espiritualidade, de espíritos superiores que nos ensinam. Então, ela não tem essa pretensão de eliminar nenhuma crença, justamente o contrário. Ensina o respeito a todos os ensinamentos. Cada um de nós está num estágio evolutivo diferente. Então, por isso que nós temos que ter o respeito, a respeitar essas crenças e as outras crenças nos respeitar também. Porque como filhos, todos nós, filhos de Cristo, aliás, filhos de Deus, desculpe, nós temos que respeitar as pessoas. Por isso que existe o mandamento de amar ao próximo como a ti mesmo. Por isso mesmo, respeitar a todos os irmãos. Prosseguindo, ele diz aqui: a missão do Consolador tem que se verificar junto das almas, e não ao lado das gloríolas, ou seja, das pequenas glórias, efêmeras, dos triunfos materiais. Então, nós estamos trazendo aqui, falando sobre triunfos materiais das pessoas. A importância das pessoas é pelo desenvolvimento moral das pessoas. Devemos ter, sim, o desenvolvimento intelectual, o nosso intelecto, para que cheguemos a compreender todos os ensinamentos. Mas o desenvolvimento intelectual deveria estar ao lado do desenvolvimento moral. Infelizmente, isso não acontece, porque nós observamos muitas pessoas intelectualmente muito desenvolvidas, mas infelizmente moralmente pouco desenvolvidas. Prosseguindo, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos, o espiritista sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos, ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. Os altares são diversos. O mestre é o mesmo. Então,
Nós devemos ser os operários da regeneração, porque o nosso planeta, hoje, ele se encontra num estágio ainda pouco saído do primitivismo. Apesar de toda a tecnologia que nós achamos toda avançada, nós pouco saímos do primitivismo. E aí o nosso destino aqui é partir para a regeneração de um mundo melhor. Iremos para um mundo, outro planeta, outro lugar? Eu creio que não. A Terra é que vai se transformar. E aqueles espíritos que realmente não acompanharem essa evolução para a regeneração, eles não poderão ficar aqui, porque eles não estarão consoantes com esse desenvolvimento, com esse desenvolvimento espiritual, com essa vibração nova que teremos aqui no nosso planeta. Então, por isso que ele diz, só existe um mestre, que é Jesus Cristo, que foi designado para o nosso planeta para fazer esse planejamento e todo esse desenvolvimento. E ele vem falando aqui mais uma pergunta. Poder-se-á definir o que é ter fé? Emmanuel esclarece da seguinte forma. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Olha que transformação maravilhosa. E aqui eu acrescento, embora ele não tenha falado, sobre a prece. A prece, para se fazer a prece, é necessário ter fé. E para se ter fé, é necessário fazer as preces nossas. O que é a prece? É uma elevação do nosso ser, que nos eleva às energias de uma forma verticalizada para o alto. Como a nossa prece ela flui através do fluido cósmico universal, ela atinge lugares inimagináveis no nosso universo. Em outros planetas, a morada dos espíritos, não só nesse mundo físico, mas no mundo espiritual, chega a esses lugares, porque flui através do fluido cósmico universal, que está em todo o planeta. Então não existe vazios, é todo preenchido por esse fluido cósmico universal, que seria uma outra palestra também, né? É muito profundo isso aí. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer, eu creio, mas afirmar, eu sei. Se falar que eu tenho crença, não, eu sei, é assim, né? Então, não precisa afirmar mais nada. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Razão. Fé raciocinada. Você tem que ter uma fé onde você raciocina, onde você pode questionar. Ela não pode ser nada cego. Senão seria um fanatismo que você teria. Então, quando alguém te fala sobre qualquer assunto, aqui você tem que pensar sobre aquilo. Você tem que raciocinar. Por quê? Por que isso acontece? Né? Então, deixando de lado essa questão e passando aqui para outra importante, que ele fala aqui, será fé acreditar sem raciocínio? Acreditar é uma expressão de crença, dentro da qual os legítimos valores da fé se encontram embrionários. Acreditar. Então, quando você acredita, ali tem um embrião de algo que vai se transformar numa fé, numa coisa verdadeira.
Então ele diz aqui: o ato de crer em alguma coisa demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio, para que a alma edifique a fé em si mesma. É aquilo que eu disse, você não pode falar uma coisa, eu vou crer naquilo cegamente. Não, eu tenho que ter um raciocínio a respeito. E também o sentimento. Se eu não tiver raciocínio nem um sentimento, eu não vou alcançar a fé em nada. Admitir as afirmativas mais estranhas sem um exame minucioso é caminhar para o desfiladeiro do absurdo, onde os fantasmas dogmáticos conduzem as criaturas a todos os despautérios, as coisas mais absurdas, né? Mas também interferir nos problemas essenciais da vida, sem que a razão esteja iluminada pelo sentimento, é buscar o mesmo declive onde os fantasmas impiedosos da negação conduzem as almas a muitos crimes. É o famoso, conhecido e infeliz fanatismo. Fanatismo as pessoas, elas creem em determinadas coisas e elas cometem os mais absurdos crimes. Isso já aconteceu muito no passado, dentro do próprio cristianismo. Nós sabemos disso pela história, sabemos disso. Então, teremos que ter muito cuidado a respeito disso. A nossa fé deve ser uma fé raciocinada, pensada. Quando alguém disser alguma coisa, você questiona. Por que não questionar? Nós somos livres para questionar a respeito de qualquer assunto. E se chegar aquilo ao nosso raciocínio, ao nosso sentimento, eu direi então que eu tenho fé naquilo. Essa lição aqui é uma lição muito extensa. E então nós encerraremos por agora, agradecendo a atenção de todos. E se muitas questões aqui ainda suscitarem alguma dúvida, nós podemos conversar para chegar num acordo sobre isso aí. De qualquer forma, é a palavra de Deus, é a palavra dos Espíritos, sempre acompanhado, auxiliado pelos bons Espíritos. Eu agradeço a todos a atenção que me deram, que deram as palavras do nosso Mestre Jesus e continua sempre conosco. Conte sempre com Ele, porque Ele está sempre ao nosso lado. Uma boa noite e muito obrigado.